Olá, boa noite. Boa noite. Lotéricas podem ser liberadas da obrigação de instalar biombos de segurança. Lei deve seguir valendo apenas para agências bancárias. Procon Municipal é a saída para consumidor que se sentir lesado. 4 meses depois de projeto de concessão do aeroporto de carga ser aprovado na Câmara, a Prefeitura realiza audiência pública que marca início do processo. Veja dicas para se proteger do sol forte da primavera. Câmara entrega título de cidadão pouso-alegrense a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. E na reportagem especial de hoje, você vai conhecer a história do Museu Histórico Municipal Tony Toledo. Está no ar o Jornal da Câmara. As casas lotéricas podem ser desobrigadas de instalarem biombos de segurança em seu interior. O projeto de lei aprovado em primeira votação pela Câmara alterou a lei que previa a instalação do dispositivo. A determinação seguirá valendo apenas para agências bancárias. Os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei 7174 de 2015. Ele altera a redação da lei 5.584 de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias e casas lotéricas instalarem tapumes, biombos ou estruturas similares em suas agências e postos de atendimento. O projeto de lei sugere que as casas lotéricas sejam eximidas da obrigatoriedade de instalação dos dispositivos. A proposta segue a orientação da Caixa Econômica Federal, Polícia Militar e das seguradoras. Segundo esses órgãos, por ter configuração diferente da bancária, os dispositivos não aumentariam a segurança dos usuários nas lotéricas. Pelo contrário, no caso das agências bancárias e similares, a colocação do biombo segue valendo. Deixa o projeto com o foco original, assim apresentado na época pelo vereador Dr. Paulo Valdir, somente com as agências bancárias. A emenda, no momento apresentada pelo vereador Adriano da Farmácia, nasceu com um espírito positivo de auxiliar e contribuir, ajudando para que as casas lotéricas pudessem também ter o mesmo regime de segurança aplicado aos bancos. No entanto, a instalação dos biombos ela vai totalmente contrária às orientações dadas pela Polícia Militar, pela Caixa Econômica Federal e pelas agências de segurança das casas lotéricas, uma vez que banco e as casas lotéricas, né, elas têm particularidades diferentes. A proposta nasce a pedido de todas as casas lotéricas da cidade que estiveram conosco nessa parte da tarde, explicando as diferenças nas questões amplas de segurança. E então nós tomamos a iniciativa de retirar as casas lotéricas, deixar o projeto original como assim tinha sido apresentado pelo vereador Dr. Paulo Valdir e pensar juntamente com elas uma outra forma, uma outra redação, outro dispositivo para que possamos também auxiliar nas questões de segurança às casas lotéricas. Ao todo, 2 projetos de lei, 1 de resolução e 17 decretos legislativos que oficializaram os nomes dos agraciados com o título de cidadão pouso-alegrense foram analisados pelo plenário na sessão da última terça. Também em primeira votação, o plenário aprovou o projeto de lei 7168 de 2015. De autoria do vereador Maurício Tucci, a proposta altera a redação da lei 5.604 de 2015. A matéria atende a um pedido da promotoria para que seja feita uma alteração formal em um termo utilizado no projeto de lei que dispõe sobre a regularização de construções irregulares ou não licenciadas pelo município. Essa proposta de emenda, senhor presidente, senhores vereadores, ela é uma, eu não vou chamar de continuação, que me fugiu a palavra. Na verdade, nós estamos agregando aqui, no texto da redação, a discussão que nós fizemos entre todos os vereadores e o doutor promotor Ricardo Linardi. E ficou aí uma questão material muito simplificada, né, de redação, mas para que nós não tivéssemos e não possamos ter no futuro a interpretação equivocada, nós estamos fazendo aí o ajuste literário aí da redação. Então, vai ficar assim, aspas, interessado em regularizar a edificação. Então, vai ficar assim, pela expressão interessado, para que a gente não fique
dando margem aí para as pessoas interpretarem ao seu bel prazer. Em votação única, o plenário aprovou o projeto de resolução que autoriza a sessão do plenário da Câmara para cerimônias oficiais de entrega de diplomas por instituições de ensino, além dos decretos legislativos que nomeou os 17 agraciados pelo título de cidadão pozoalegrense. Os homenageados receberam a honraria na última sexta-feira, em sessão especial na Câmara. A chegada do período chuvoso, aliada às altas temperaturas, cria as condições perfeitas para a proliferação do mosquito da dengue. O Departamento Municipal de Zoonoses alerta para os cuidados que podem ajudar a combater o inseto que tem causado grandes epidemias pelo país. Sol forte, calor e umidade. No verão, surgem as condições ideais para a proliferação do mosquito da dengue. Mas é para tratar e prevenir a doença que o setor de epidemiologia trabalha o ano todo. A dengue é uma doença febril aguda, causada por vírus. O principal vetor de transmissão é o mosquito Aedes aegypti. O Departamento de Epidemiologia atua na prevenção, tratamento e mapeamento das áreas de risco aqui em Pouso Alegre. O trabalho é quando o paciente entra com uma suspeita de dengue no hospital ou postos de saúde, a gente é comunicado essa suspeita e é automaticamente passado para a zoonose para fazer um trabalho de pesquisa e tratamento em todas as residências do quarteirão. Além do trabalho nas casas e empresas, analisando os possíveis criadouros, a Secretaria faz ainda a prevenção com palestras. Com as crianças, é feito um trabalho especial de conscientização. Os pequenos se tornam agentes multiplicadores da ideia. Tudo para conscientizar a população sobre a importância de prevenir a doença. Nós estamos intensificando o nosso trabalho, né, nas escolas, nos bairros com maior índice de focos, né? Então a gente passa para os alunos os sintomas, a prevenção, os cuidados e principalmente também como eliminar os criadouros do mosquito. Existem 4 tipos diferentes de dengue, uma doença séria que pode levar à morte. Por isso, conhecer os sintomas e procurar tratamento rápido é fundamental. É a febre súbita, né, com início súbito, acima de 38 graus, dor de cabeça, dor nos olhos, dor no corpo, inapetência, que é a falta de apetite, náusea, enjoo, dor no corpo. E assim, um sinal e sintoma que a gente tem que estar atento também são as manchas, né, que aparecem bem semelhantes às manchas do sarampo. E ela é mais comum nos membros superiores e no tronco. Esses são os sinais e sintomas mais comuns que nós temos que observar na suspeita da dengue. A equipe de epidemiologia se esforça para garantir que o mosquito da dengue não nasça. Mas, sem o apoio da população, o trabalho fica comprometido. É importante porque a gente vai olhar o quintal, vai orientar a moradora em relação aos perigos da dengue. Porque a dengue é uma doença séria, ela pode matar. Então, às vezes tem alguma coisa no quintal, alguma coisa, às vezes passa desapercebido. Então, por isso que a gente pede a gentileza para a pessoa fazer um favor, para a gente poder entrar. A gente pede licença para a pessoa poder entrar, se quiser crachá, a gente apresenta, sabe? Para a gente poder entrar e dar uma olhada no quintal da pessoa. A gente não está entrando ali, a pessoa às vezes fala para a gente, minha casa está bagunçada. A gente não está ali para olhar a casa da pessoa, a gente está ali para orientar, para olhar o quintal, os riscos que pode causar alguma coisa no quintal com água, entendeu? Então a gente pede para ter a gentileza de deixar o agente entrar. Aqui na casa da dona Silvana está tudo certo. Pratinhos com areia, ralos fechados, piscina tratada. Até a geladeira recebe atenção especial. Tudo para deixar o mosquito da dengue bem longe da casa dela e da vizinhança. Porque é uma questão de saúde, né? E nós não podemos pensar só em nós temos que pensar na comunidade como um todo, né? Então, eu me preocupo, não só por mim, mas por todos os meus vizinhos também. O Departamento de Epidemiologia está à disposição para dar mais informações e orientar a população sobre a prevenção e tratamento da dengue. O setor fica no 3º andar da Secretaria de Saúde, na Rua Comendador José Garcia.
A primavera é uma ótima estação para passear ao ar livre. E que tal aproveitar esse clima de sol e flores para conhecer um dos cartões postais de Pouso Alegre? Embarque em um passeio pelo Parque Natural Municipal com Emanuela Barreto. Academia ao ar livre, pista de caminhada e parquinho para as crianças. São muitas as opções de lazer aqui no Parque Natural Municipal. Todos os dias, aberto a partir das 7 da manhã, o parque atrai centenas de visitantes. E vendo toda essa beleza, fica fácil entender por quê. Um dos principais espaços públicos de lazer, o Parque Natural Municipal une a prática de esportes e o convívio harmônico com a natureza. Com 186 hectares de extensão, é uma área de preservação e educação ambiental. Tratando-se de uma unidade de conservação, o potencial aqui é para um lazer contemplativo, né? No caso, o pessoal vinha admirar a natureza em seu estado natural. Tá? Por isso tem algumas proibições em questão do som, né? Então a gente mantém essas regras. Tá? Então o pessoal tem um espaço para fazer uma caminhada, né? Observar a natureza, a fauna e a flora, que aqui é o espaço onde eles estão protegidos. Então a gente consegue ter essa aproximação que na verdade é para sensibilizar o público, para eles terem essa informação e passar a gostar e cuidar desse ambiente também. Matheus, e com relação à educação ambiental, como funciona o projeto de educação ambiental com as crianças? No caso, nós temos um roteiro de visitação, tá? A gente atende escolas públicas, né, da rede municipal, e a gente expande também para estadual, particular, inclusive de outros municípios também. Eles vêm visitar o parque, né, recebem uma instrução, uma palestra, nós temos uma educadora ambiental para fazer esse serviço, e algumas atividades práticas envolvendo plantio de mudas, né, e o contato direto com esse ambiente natural. Durante a semana, o parque recebe diariamente visitantes que buscam lazer e paz em meio à natureza. E nada como aproveitar o dia de sol brincando. Frequentador assíduo do parque, o vovô Luiz Sérgio trouxe a neta Lavínia pela primeira vez. Eu vejo que está muito bem cuidado, pessoas limpando, gramas aparadas, então a gente sente que realmente está havendo uma preocupação com a conservação. E como que está sendo trazer a Lavínia aqui pela primeira vez, a primeira visita da Lavínia no parque? Ela está querendo ver tudo, está querendo andar em tudo, então realmente é isso, as crianças, nós olhamos a natureza, apreciamos, e as crianças brincam, apreciam essa estrutura aí para diversão delas. Então, realmente, isso aqui eu lembro que isso aí não é muito antigo, mas foi colocado, porque antes focava muito nos animais vivos, viveiros de aves, então para as crianças não era tanto interessante, mas hoje eu vejo que se tornou interessante para as crianças. Durante a semana, a prática de exercícios é rotina no Parque Natural. O Pouso Alegrense aproveita o lugar para caminhar, correr ou se exercitar nos aparelhos a céu aberto. Aproveitando a sombra das árvores ou a beleza do lago, fica bem mais fácil começar o dia de um jeito saudável. Para Fabiano e Kênia, o parque é o lugar ideal. Você começa com outro pique, né? Porque você já começa primeiro vendo essa natureza que a gente tem que... Essa paisagem linda. Vendo essa paisagem bonita que a gente tem que preservar, né? E depois a atividade física te ajuda também, porque você recarrega a bateria, você muda o seu dia, né? Você fica mais animado, né, para começar o dia, né? Kênia, e você? Correr não, mas o que você vem fazer aqui no parque? Eu venho caminhar, né, na Pampulha de Pouso Alegre. Eu venho fazer uma caminhadinha, olhar a natureza, escutar o canto dos pássaros. Tudo de bom para começar o dia. BH tem a Pampulha, o Rio de Janeiro tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, São Paulo, Parque do Ibirapuera, e a gente tem a Lagoa do Horto, né? A segurança é feita com a ajuda do monitoramento eletrônico e pela Guarda Civil Municipal, que está em constante treinamento. Gostou do parque? Que tal fazer uma visita com a sua família e amigos? O parque funciona todos os dias, das 7 da manhã às 6h30 da noite. Você confere no próximo bloco. Prefeitura realiza audiência pública para apresentar o projeto de concessão do aeroporto de cargas. Você tem perguntas para fazer ao Legislativo? Então fique de olho. O Pergunte ao seu representante está chegando até você.
Toda vez que você encontrar uma tenda da Ouvidoria da Câmara em praça pública, pode perguntar. O seu questionamento será levado até um de nossos representantes e você vai ter a sua resposta aqui, na TV Câmara. Fique atento e participe! Quero desejar à nossa cidade de Pouso Alegre, parabenizar aos 167 anos. Uma cidade promissora, uma cidade de sucesso e no qual aprendi a amar muito, no qual eu venci e acredito, nos dias de hoje, com essa crise, para Pouso Alegre não tem crise, porque todo mundo trabalha. Então a crise se combate com trabalho. Viva o povo de Pouso Alegre. Um abraço desse vereador. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Desejo de prosperidade a cidade de Pouso Alegre, 167 anos, uma cidade que nasceu, foi construída com muito esforço, com muito trabalho, de muitas mãos, de trabalhadores, de empresários, de pessoas de bem, que acreditaram na nossa cidade, na terra do Mandu, para poder morar, criar seus filhos e se desenvolver também economicamente, Para todas essas pessoas que acreditam, que gostam de Pouso Alegre, a nossa comemoração ampla, a nossa comemoração para a nossa querida cidade de Pouso Alegre. Quatro meses depois de o projeto de concessão do aeroporto de cargas de Pouso Alegre ter sido aprovado na Câmara, a Prefeitura realizou audiência pública para apresentar o projeto aos moradores. Antes de ser publicado o edital para concorrência pública, ainda será necessário fazer uma consulta pública. A Prefeitura iniciou a discussão pública do projeto de concessão do Aeroporto Internacional de Cargas. 4 meses depois de o projeto de concessão ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores, foi realizado na tarde de quinta-feira, 21 de outubro, a apresentação da proposta para a população em uma audiência pública. O ato, ocorrido no Hotel Class, contou com a participação de entidades da sociedade civil organizada, representantes do Ministério Público, vereadores e entidades de classe e populares. A audiência marca o primeiro ato público de discussão do projeto com a comunidade. Antes de publicar o edital do certame, que definirá o grupo ou empresa ganhadores da concessão, a Prefeitura ainda terá que fazer uma consulta pública, o que deve ocorrer ainda este ano. Ao longo da audiência, as empresas responsáveis pela elaboração dos projetos de viabilidade técnico-financeira e de engenharia, a Fundação Getúlio Vargas e a Conep Consultorias, apresentaram seus estudos à comunidade. Entre uma e outra apresentação, a palavra foi aberta aos presentes que puderam fazer perguntas e tirar dúvidas acerca do projeto.
Representantes do Ministério Público fizeram saber da Fundação Getúlio Vargas que garantias o município tem de que a população não ficará desassistida por um aeroporto, já que o atual será cedido à iniciativa privada no processo de concessão. Os técnicos afirmaram que a legislação aprovada pela Câmara traz garantias nesse sentido. Além disso, segundo eles, a própria Agência Nacional de Aviação Civil teria legislação própria que garantiria o atendimento prioritário à população. Um dos responsáveis pela elaboração do projeto de viabilidade técnico-financeira do projeto, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Vignoli, explica quais serão os próximos passos do projeto. Nesse estudo econômico-financeiro, a gente demonstra a viabilidade do projeto. E agora a fase é essa, a audiência pública. Na audiência pública a gente assessora a prefeitura na apresentação do projeto. Depois, como o prefeito explicou, vai para a fase de consulta pública. Então, ao mesmo tempo em que a prefeitura coloca todos os documentos elaborados para consulta da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, ela consulta formalmente a população. Então tem um período de prazo que é aberto, onde as pessoas podem inclusive questionar, perguntar, sugerir alterações. Incorporadas as sugestões que deverão ser incorporadas a esse processo, o edital é colocado na rua como o prefeito colocou. Sabe aquela tão sonhada compra que terminou frustrada porque o produto veio com defeito ou não chegou? Ou aquela garantia que não cobriu o produto quando você precisava? O PROCON municipal pode ser a saída para o consumidor que se sente lesado. Todo mundo gosta de comprar, mas o que ninguém gosta é comprar e não levar. Se sentir lesado ou sem acesso ao atendimento da empresa são algumas das principais reclamações dos consumidores em todo o Brasil. E aqui em Pouso Alegre não é diferente. É para lidar com situações como essa que existem os PROCONs em todo o Brasil. Aqui em Pouso Alegre, o órgão é ligado à Procuradoria do município e existe desde 1995. Por mês, o PROCON de Pouso Alegre atende cerca de 900 pessoas. E como é que funciona o trabalho do PROCON junto ao consumidor e junto às empresas? Então, o PROCON, quando o consumidor chega aqui com uma reclamação, a gente toma essa reclamação do consumidor, faz uma carta de investigação preliminar e envia para o fornecedor do bem ou serviço. No caso, eles têm um prazo de 30 dias para responder para a gente, sanando esse problema do aparelho ou resolvendo, no caso, a reclamação do consumidor. Quem se sente lesado ao comprar um produto ou serviço pode e deve procurar o PROCON, um órgão auxiliador do Poder Judiciário. Ele busca solucionar o problema por meio de notificações e acordos. Quando o acordo não é possível, aí sim o caso é enviado para o juizado especial. Mas, segundo o PROCON de Pouso Alegre, na cidade, 75% dos casos terminam em conciliação. Um resultado muito positivo para os dois lados. É o caso do Carlos, que fez uma reclamação e acaba de entrar em acordo com a empresa. Carlos, você ficou satisfeito com a conciliação? Fiquei sim, muito satisfeito com a solicitação e o PROCON atende a gente muito bem mesmo. Não só essa primeira, como a segunda que eu já fiz e deu tudo certo. É solucionável o problema. Algumas dicas podem ajudar o consumidor a comprar com mais tranquilidade e evitar os problemas. Então, eu acho que uma dica que a gente deve dar para os consumidores é sempre procurarem estabelecimentos confiáveis, que eles já tenham conhecimentos, sites confiáveis, para evitar depois, no caso de ter algum problema, esse problema não conseguir ser resolvido. E a nota fiscal é importante ter, né? É bom exigir sempre, né? Porque é o que a lei determina. Para evitar dor de cabeça com as compras na internet, o PROCON de São Paulo lançou uma lista com os sites que se deve evitar. No site do Ministério Público de Minas, também existe a relação de reclamações fundamentadas, ou seja, a lista das empresas que estão com processos abertos. O PROCON de Pouso Alegre funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde, e fica na rua Adalberto Ferraz, número 190. A Câmara entregou na última sexta-feira o título de cidadão pouso-alegrense a personalidades que, embora não tenham nascido no município, contribuíram ou contribuem com o seu desenvolvimento. Ao todo, 17 pessoas foram agraciadas com a honraria.
uma das cerimônias mais importantes realizadas pela Câmara Municipal, a entrega do título Cidadão Pouso-Alegrense presta homenagem a personalidades que, embora não tenham nascido em Pouso Alegre, contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento do município. Neste ano, 17 pessoas foram homenageadas. Dentre tantas homenagens que uma pessoa eventualmente possa receber, tem-se certeza que nenhuma sensibiliza mais, confessamos-lhes, do que essa, de forma acolhedora e encantadora da cidade de Pouso Alegre, de tantas e tão caras tradições. O título é reconhecimento pelos bons serviços prestados aos cidadãos, pelos cidadãos e cidadãs à municipalidade. Os homenageados são pessoas nascidas em outras plagas, mas que, uma vez tendo escolhido Pouso Alegre para viver, emprestam um pouco de sua vida pessoal e profissional, na busca e realização de melhorias na qualidade da vida das pessoas à sua volta e da cidade como um todo. Além de amigos e familiares dos homenageados, diversas autoridades participaram da cerimônia ocorrida na última sexta-feira. A homenagem foi instituída pela Câmara Municipal em 1960 e, nestes 55 anos, cada vereador tem o dever de escolher uma pessoa para receber a honraria. Há um sentimento muito nobre dentro da sociologia, dentro da coletividade e, sobretudo, fundamental para a construção das cidades, que é o sentimento de pertença. Esse sentimento nos faz caminhar dentro de um ponto comum, porque nos permite deixar de lado pontos privados que nos separam para convergir em uma única questão maior do que as pessoas. No nosso caso, o ponto comum que nos unifica, o ponto comum que nos leva ao sentimento de pertença, é o ponto comum de escolher ou de nascer em Pouso Alegre. E no próximo bloco, você confere dicas para enfrentar o sol forte da primavera. Você tem perguntas para fazer ao Legislativo? Então fique de olho. O Pergunte ao seu representante está chegando até você. Toda vez que você encontrar uma tenda da Ouvidoria da Câmara em praça pública, pode perguntar. O seu questionamento será levado até um de nossos representantes e você vai ter a sua resposta aqui, na TV Câmara. Fique atento e participe! Quero desejar à nossa cidade de Pouso Alegre, parabenizar aos 167 anos. Uma cidade promissora, uma cidade de sucesso e no qual aprendi a amar muito, no qual eu venci e acredito, nos dias de hoje, com essa crise, para Pouso Alegre não tem crise, porque todo mundo trabalha. Então a crise se combate com trabalho. Viva o povo de Pouso Alegre. Um abraço desse vereador. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Nosso desejo é de prosperidade, a cidade de Pouso Alegre, 167 anos, uma cidade que nasceu, foi construída com muito esforço, com muito trabalho, de muitas mãos, de trabalhadores, de empresários, de pessoas de bem, que acreditaram na nossa cidade, na terra do Mandu, para poder morar, criar seus filhos e se desenvolver também economicamente, Para todas essas pessoas que acreditam, que gostam de Pouso Alegre, a nossa comemoração ampla, a nossa comemoração para a nossa querida cidade de Pouso Alegre.
calor escaldante da primavera não traz apenas desconforto, traz risco à saúde. Se proteger de maneira adequada do sol pode evitar sérios problemas de saúde. Confira algumas dicas com Emanuela Barreto. Sol, altas temperaturas. O verão chegou com tudo. E nesse calorão dos últimos dias, há quem sofra na hora de se alimentar. E os especialistas garantem, uma alimentação leve e balanceada é fundamental para garantir a saúde na estação mais quente do ano. Para este nutricionista, uma dieta fortemente baseada em frutas, legumes e muito líquido é o segredo do bem-estar. Nesse período do verão, a gente tem que ter uma alimentação mais balanceada, né? Com bastante variedade em frutas, verduras, legumes, e dando preferência mais mesmo para alimentos que contenham mais água, também para ajudar na hidratação, né? De algumas frutas, a melancia, a pera, o melão, que ajuda na hidratação. Água de coco, né? Evitando aí o consumo excessivo de calorias, né? Dos carboidratos, né? de produtos que contenham massa, cremes de leite, que vai estar dando uma caloria maior e então não é tão rica em nutrientes, né? Como vitaminas e minerais que a gente não consome em alguns alimentos mais calóricos, né? Sendo mais em frutas, legumes e verduras. Nesse caso da água, né? Que a gente dá preferência da água, dos sucos naturais, do que os industrializados, pela quantidade de sódio que contém. Então a gente tenta, de uma forma, orientar os nossos pacientes de estar consumindo sucos naturais, evitando aí o aumento de sódio, né, no organismo. Nesta casa, as frutas são essenciais o ano todo, mas no verão elas são as estrelas do cardápio. A Nena garante, nesse calorão, uma frutinha cai bem. Mas sempre, né? Porque não sei quantas outras pessoas, mas eu não consigo sentir fome no verão, porque pelo processo da digestão a gente também sente mais calor. A fruta é o santo remédio, porque ela te dá energia suficiente, ela te refresca, né? Um suco de laranja feito na hora também é importante isso. Posso fazer o suco da fruta? Pode, mas tem que ser consumido naquele momento, né? Para não começar a fermentar. Mas a fruta tem um lugar muito especial no verão. Ela sacia bem a fome e faz bem para a gente. Se nós, brasileiros, que já estamos acostumados com o calor, sofremos, imagina quem veio da Europa para cá. Bajid veio da Iugoslávia, na Sérvia, há 11 meses. Para ele, só tem um jeito de se refrescar. Muita água, muita hidratação e antes de vir para cá já tinha esse costume, bebo muita água por dia. Como trabalhei muito tempo durante a noite, uma água de 1,5 litro de água, acho que serve perfeitamente para tudo que um corpo precisa. Quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A frase do filósofo irlandês Edmund Burke resume a importância da preservação dos símbolos, objetos e documentos que contam a história de um povo. Você vai conhecer agora a trajetória do Museu Histórico Municipal Tony Toledo. A reportagem especial é uma produção da TV Câmara e do Museu Histórico. O Museu Histórico Municipal Tony Toledo é um espaço dedicado à preservação e difusão de um acervo rico para a história de Pouso Alegre e do sul de Minas Gerais. A formação do acervo teve início no ano de 1965, quando Alexandre de Araújo, preocupado em conservar a história de Pouso Alegre, realizou uma exposição de objetos na antiga Casa Vitale. Foi para comemorar o aniversário de 117 anos de Pouso Alegre. Foi feita uma mostra com objetos na Casa Vitale que foram doados por várias pessoas da sociedade mesmo de Pouso Alegre. Inclusive, tem no Museu Histórico Tony Toledo um documento escrito de próprio punho pelo seu Alexandre de Araújo, enumerando esses objetos que foram utilizados nessa exposição.
Começou ali a história do Museu Municipal. Desde criança, Alexandre de Araújo teve contato com peças de valor histórico, como o uniforme e a espada de seu avô, que era capitão do Império. Mais tarde, quando começou a trabalhar na Câmara Municipal como secretário executivo, passou a manusear constantemente livros de atas desde 1832. Esse contato despertou nele o amor pela história de Pouso Alegre e o incentivou a criar o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Entre o acervo, com mais de 5.000 itens, como fotografias, objetos e documentos, divididos em núcleos temáticos, está o memorial do fundador do museu. O memorial é uma réplica da Sala do Sr. Alexandre. A gente teve todo o cuidado ao recriar esse espaço para deixar exatamente da forma como ele deixou. Cada objeto encontrado aqui nesse espaço tem um pouquinho sobre a personalidade do Sr. Alexandre, que foi uma figura tão querida, tão importante para a gente aqui. A seguir, o final da reportagem especial produzida pela TV Câmara sobre o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Você tem perguntas para fazer ao Legislativo? Então fique de olho. O Pergunte ao seu representante está chegando até você. Toda vez que você encontrar uma tenda da Ouvidoria da Câmara em praça pública, pode perguntar. O seu questionamento será levado até um de nossos representantes e você vai ter a sua resposta aqui, na TV Câmara. Fique atento e participe! Quero desejar à nossa cidade de Pouso Alegre parabenizar aos 167 anos, uma cidade promissora, uma cidade de sucesso e no qual aprendi a amar muito, no qual eu venci e acredito, nos dias de hoje, com essa crise, para Pouso Alegre não tem crise, porque todo mundo trabalha, então a crise se combate com trabalho. Viva o povo de Pouso Alegre, um abraço desse vereador. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br. Desejo de prosperidade a cidade de Pouso Alegre, 167 anos, uma cidade que nasceu, foi construída com muito esforço, com muito trabalho, de muitas mãos, de trabalhadores, de empresários, de pessoas de bem, que acreditaram na nossa cidade, na terra do Mandu, para poder morar, criar seus filhos e se desenvolver também economicamente, né? Para todas essas pessoas que acreditam, que gostam de Pouso Alegre, a nossa comemoração ampla, a nossa comemoração para a nossa querida cidade de Pouso Alegre.
O amor de Alexandre de Araújo pela história deu aos pouso-alegrenses um acervo de milhares de objetos e documentos que recriam fatos, a vida e os hábitos de pessoas que influenciaram a trajetória de Pouso Alegre. Você confere agora o trecho final da reportagem sobre o Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. A porta de entrada do museu é uma passagem para uma verdadeira viagem ao passado. Inúmeros personagens se eternizam aqui neste espaço e recontam diversas memórias que outrora estiveram em evidência. O carro de boi foi um dos poucos meios de transporte no início do século passado. Através dele, os produtores podiam trazer sua produção para ser comercializada no mercado municipal.